Hoje eu ungi as suas mãos e eu termino esse domingo, 6 domingos seguidos que eu estava ungindo você para um propósito. E eu quero falar um pouco sobre esse texto da Palavra de Deus, que traz para mim e para você um grande desafio. Eu ungi as suas mãos para que você possa produzir, para que você possa gerar, para que você possa prosperar. Essa é a unção. Mas veja aquilo que a Bíblia diz e que Jesus fala aqui nesse texto de Mateus 21, verso 18 a 21. Diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos aí. Pai, nós estamos mais uma vez com o nosso coração agradecido ao Senhor nessa noite, pela Tua palavra que chega ao nosso coração. E nós oramos agora, ó Deus, no nome de Jesus, repreendendo todo tipo de impedimento no mundo espiritual, toda situação que o diabo, ó Deus, tenta para impedir que essa palavra caia no nosso coração. Ó Deus, nós estamos repreendendo essas cadeias, repreendendo essas ações do maligno e liberamos, ó Deus, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção para o Teu povo que está aqui nesta hora. Em nome de Jesus, amém. Preste atenção. Esse texto que nós lemos, esse texto bíblico, nos diz aí: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Começa o texto dizendo: cedo de manhã aonde? O que é que está acontecendo aqui quando nós vemos Jesus subindo para Jerusalém? Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Parece que a urgência de pregar a palavra de Deus fez com que naquele dia, naquela manhã, Jesus se levantasse e saísse rapidamente. Jesus não teve tempo de tomar o café da manhã com essa família, que era uma família que ele amava muito. Se nós estivéssemos na região de Minas, eu diria que Jesus não teve tempo de tomar o café com leite, nem comer a sua broa e nem o seu biscoito. E Jesus sai rapidamente. E quando Jesus está caminhando na direção de Jerusalém, você precisa entender, e eu vou te dizer que a cidade de Betânia, Jerusalém, ela fica distante 2 quilômetros uma da outra, é muito perto, só que é um morro muito grande para você subir. E Jesus estava subindo para Jerusalém, quando de repente ele sente uma pontada no estômago. Ele está com fome, ele saiu com tanta pressa, queria fazer rapidamente aquilo que tinha que ser feito, que ele sente fome. E quando ele olha na beirada do caminho, tem um pé de figo, e ele então vê que aquela figueira está cheia de folhas, e todas as vezes que uma figueira está cheia de folha, é sinal de que ela tem fruto, é de sinal de que a estação dos frutos chegaram. E Jesus então vai até aquela figueira, e examina aquela figueira, olha aquela figueira, move uma folha, move outra folha, procura algum fruto, e depois de algum tempo, Jesus fica frustrado. Ele não encontrou nada para comer, não havia um fruto. Aquela figueira estava bonita, ela tinha muita folha, mas ela não tinha frutos. E diz aí a palavra de Deus no verso 19, que Jesus então, ele diz o seguinte para aquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E o verso 19 diz aí algo que me impacta. No verso 19 diz aí: e a figueira secou imediatamente. Não foi 2 dias depois,
Não foi uma semana, um mês. A Bíblia diz que ela secou imediatamente. Preste atenção, meus amados, porque aqui nesse texto que nós lemos, existem algumas lições para nós que brotam dessa declaração de Jesus. E que lições Jesus quer nos ensinar quando os evangelhos relatam essa experiência de Jesus buscando fruto nessa figueira? O que é que Jesus quer nos ensinar? O que Ele quer deixar para nós como advertência? Preste atenção. Em primeiro lugar, temos aqui a lição que diz respeito à denúncia de falta de produtividade, a denúncia da falta de frutos. Aqui nesse texto diz a palavra de Deus, Jesus está dizendo que a vida de muitas pessoas é semelhante a essa figueira. Há muita gente que possui uma aparência bonita, tem muita gente que tem uma expressão saudável, tem muitas pessoas que elas estão, do nosso ponto de vista humano, elas são belas, elas estão bem aparentadas, mas quando você vai examinar a vida dessas pessoas, naquilo que é de valor profundo, Jesus está dizendo que essas pessoas não têm fruto na vida, essas pessoas não têm nenhum fruto que agrade a Deus, essas pessoas estão vivendo para si mesmas e não possuem nenhum tipo de fruto que agrada a Deus e a Cristo. Como esta figueira, Jesus examina a minha e a sua vida, e Ele sempre está procurando fruto da nossa parte, mas a verdade é que muitos de nós temos saúde, a verdade é que muitos de nós temos boa condição, a verdade é que muitos de nós temos até preparo, mas muitos de nós também não estamos produzindo fruto nenhum para a glória de Deus. Quantas pessoas você e eu conhecemos que são extremamente habilidosas para ensinar, mas quando chega na casa de Deus, elas estão muito cansadas para fazer isso, porque do ponto de vista secular elas vivem disso, do ensino, mas quando chega na casa do Senhor, elas não querem produzir esse fruto e não querem servir a Deus. Quantas pessoas têm disposição na sociedade secular para trabalhar até mais tarde, a fim de que aumente a sua renda e possa ter um recurso melhor no final do mês? Elas fazem hora extra, elas se empenham, elas se dedicam, mas quando chega com as coisas de Deus e do reino de Deus, elas não têm disposição nenhuma, elas estão contentes apenas em participar, assistir o culto, a celebração, mas elas não produzem o fruto do serviço. A Bíblia diz que Jesus não está preocupado com a minha aparência, com a sua aparência, com a nossa aparência. Jesus está procurando na minha vida frutos, Ele procura na sua vida frutos. Mas assim como essa figueira, muitos de nós não temos produzido absolutamente nada para o reino de Deus. O que Jesus está dizendo é que a vida cristã tem que ultrapassar os limites da religião e da aparência. Não basta você ter uma religião, não basta você ter aparência de que é uma pessoa muito santa. Você e eu precisamos produzir frutos que agradam a Deus, fruto de retidão, fruto de santidade, fruto de serviço, fruto de dedicação. Você e eu não podemos apenas investir o nosso tempo nas coisas que nos interessam, enquanto a gente deixa de lado aquelas coisas que Deus espera que você e eu façamos, e sobretudo Deus espera que nós sejamos homens e mulheres que vamos atrás dos perdidos, que amemos as vidas que estão sem salvação. Sobretudo o Senhor espera que você e eu possamos alcançar outros para o seu reino. Frutos. Mas preste atenção, em segundo lugar, Jesus ensina aqui um princípio existencial fortíssimo. Tudo que está vivo precisa produzir. Esse é outro princípio que Jesus ensina nesse texto bíblico. Eu não espero, por exemplo, produtividade natural de uma pedra. Você já viu uma pedra produzir outra pedra? Nossa, aquela pedra, olha, nasceu uma pedrinha, a pedreira gerou, oi pedrinha, não, uma pedra não produz outra pedra, não existe isso. Mas eu espero um pouquinho mais de uma planta. Quando eu vejo uma planta, eu espero que ela produza algumas coisas. A flor, por exemplo,
Lá em casa, eu contei um tempo atrás, eu falei para vocês, minha mulher tem um monte de vaso de planta. A última vez que eu contei tinha dado 53, aí eu já cansei de contar, não conto mais nada. E de vez em quando uma plantinha floresce, uma flor linda, e então você espera alguma produtividade. O que essa planta produziu? Uma flor. E o que é que essa flor faz naquele ambiente? Ela alegra o ambiente, ela traz uma certa leveza para o ambiente, aquilo é bom. Agora, quando eu olho para uma árvore, eu já espero mais produtividade. Quando eu estou diante de um pé de manga, está chegando o tempo, né? Você já viu aí? Passa perto de um pé de manga, está cheio de brotos de manga. Então, quando eu olho para uma árvore, eu espero mais produtividade. Agora preste atenção, mas quando eu olho para uma pessoa como você, quando Deus olha para uma pessoa como eu, Ele espera ainda mais da nossa parte. O Senhor também espera que você e eu sejamos homens e mulheres que produzam frutos para a sua glória. O que Jesus está afirmando é que tudo que é vivo tem que produzir. Jesus esperava daquela árvore uma produção, mas ele se decepcionou porque não tinha frutos. Agora preste atenção, Jesus está olhando para mim, para você, e Ele espera de mim, e Ele espera de você, que nós também possamos produzir frutos, porque tudo o que é vivo tem que produzir. Tudo aquilo que está vivo tem que ter uma finalidade para além de si próprio. É imprescindível que se produza algo, é imprescindível que se dê frutos, é necessário que aquilo que está vivo gere algo. É necessário que você e eu, que somos homens e mulheres que dizemos amar a Cristo, amar a Deus, é necessário que nós possamos produzir frutos. E quais são os frutos? O Senhor quer que você e eu possamos alcançar pessoas, alcançar vidas, alcançar almas para o reino de Deus, que almas sejam ganhas para Jesus. Esse é o fruto que honra a Deus e glorifica a Cristo. A Bíblia diz que Jesus, Ele examina aquela figueira, Ele não encontra nada, e Ele então amaldiçoa aquela figueira. Mas Jesus ensina que tudo que é vivo precisa produzir. Diga para o seu irmão que está do seu lado: tudo que é vivo tem que produzir. Agora olhe para mim, se a sua fé é viva, ela precisa de produzir resultados. Se o seu relacionamento com Cristo é vivo, ele precisa produzir frutos. Se a sua experiência com Deus, ela é real, ela vai gerar algum tipo de fruto, o fruto da santidade, o fruto da retidão, o fruto da honestidade, mas vai gerar também o fruto de pessoas que olham para você e entendem que a sua vida passou por uma transformação, e por causa de você ter um bom testemunho, que é fruto também do Espírito, elas vão se interessar por Jesus, vão querer conhecer esse Cristo que você serve, e elas então te acompanharão, elas terão o coração aberto e os ouvidos atentos à sua voz, à sua palavra. Tudo que é vivo tem que produzir frutos. Você e eu temos que gerar frutos. Se a vida de Cristo está em nós, nós precisamos gerar frutos. Jesus ensina que tudo que é vivo tem que produzir. Em terceiro lugar, Jesus, ao amaldiçoar essa figueira, ele está dizendo que não há ninguém que não tenha coisa alguma a dar. Preste atenção, não existe ninguém neste mundo que não tenha algo que ele não possa doar. Todos temos algo a doar. Não há ninguém que não tenha nada para oferecer. Diante de Deus não há ninguém, por mais idoso ou por mais avançado em dias que se apresente, ele está dispensado de produzir. O salmista diz assim sobre a minha vida e a sua vida, ele diz assim: o justo, ele é como a palmeira, ainda na velhice, lá em dias adiantados, ele diz, ele produzirá frutos. O justo é como a palmeira, ele vai envelhecer, mas envelhecendo, ele continua produzindo frutos para a glória de Deus. Que frutos que sejam para o louvor do nome de Jesus. Deus não criou nenhum de nós estéril, Deus não estabeleceu nenhum de nós para a improdutividade. Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa tem algo a dar a Deus
tem algo a dedicar ao Senhor, mas você precisa entender que o diabo e que a sociedade e que o mundo maligno vai tentar de todos os modos impedir que você frutifique. Mas você e eu precisamos entender uma coisa, e Jesus está ensinando isso aqui: todos nós temos algo para dar, para doar. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, veio para anular, deprimir, amargurar as pessoas, secar e também enfraquecer. Mas Jesus diz aqui para mim e para você que nós temos o poder de produzir, você e eu temos o poder de frutificar. O Espírito Santo te deu uma unção para que você possa gerar frutos para a glória de Deus. Há na sua vida a vida de Cristo, há no seu coração a presença de Deus, e quando você anda com Jesus e abre os seus lábios, Ele te dará graça para que você possa frutificar, para que você possa ganhar pessoas para o reino de Deus. Você não precisa ser estéril. O Senhor te criou e designou para que você possa multiplicar para a glória de Deus. E preste atenção, em quarto e último lugar, porque eu vim para orar com você aqui hoje. Eu quero encerrar essas 6 semanas de unção com uma oração específica, mas eu quero terminar com uma última palavra. Em quarto lugar, Jesus ensina que a única forma da gente desviar a maldição é dando frutos. Preste atenção, essa é a parte mais desafiadora. Quando Jesus examina aquela figueira e ele não encontra nada, a Bíblia diz que ele libera um decreto. Quando Jesus procura frutos e não acha, é duro isso, mas ele amaldiçoa a figueira. Ela é amaldiçoada, diz o texto bíblico, porque ela não dá fruto. Ela recebeu uma palavra tão dura de Cristo, porque ela não produziu nada ao longo da sua história e da sua vida. Olha, irmãos, eu já contei aqui, mas eu quero só relembrar esse fato para você. A ciência, isso aqui eu não contei, eu vou contar agora, mas eu quero contar um outro fato também. Mas eu estava lendo uma matéria recente agora da ciência. Os cientistas fizeram uma experiência muito interessante. E o que eles fizeram? Escute isso. Eles pegaram duas plantas, e colocaram uma num ambiente e a outra em outro ambiente semelhante. Mas aí eles combinaram com o pessoal que trabalhava naquele ambiente que todo dia, quando eles chegassem, eles iriam dizer só para uma planta como ela estava bonita e como ela era viçosa, e iriam dizer para a outra que ela estava horrorosa. E eles fizeram isso durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Depois de algum tempo, eles perceberam que a planta que recebia uma palavra de encorajamento, de elogio, ela estava mais viçosa. É isso mesmo, é esquisito conversar com planta, né? Mais viçosa, mais bonita e mais saudável. A outra que recebia uma palavra todos os dias de que ela estava feia e horrorosa, ela murchou, secou e estava morrendo. Aquela planta que recebeu uma palavra boa, bacana, ela estava produzindo mais vigor, mais saúde e mais vida, ela era mais viçosa. Eu contei aqui e digo para você que isso é verdade, porque eu gosto de plantar frutas, e eu me lembro que lá na antiga casa pastoral de João Monlevade, lembra que eu contei isso uma vez? Eu plantei um pezinho de laranja Bahia, porque eu gosto muito de laranja Bahia, e eu botei esterco, eu botei água, e eu botei adubo, e o bendito não frutificava. E o pezinho estava bonito, eu podava, mas ele não dava fruta. Um dia eu fiquei nervoso com ele, e eu cheguei no quintal e falei assim: se você não produzir fruto o ano que vem, eu te corto e vou te arrancar. Eu falei isso com o pé de planta. Irmãos, no ano seguinte, aquele pé estava carregado de laranja Bahia, mas penca de laranja. Essa foi a minha experiência. Eu tive essa experiência. Sabe o que eu percebo?
Eu percebo que frequentemente nós tentamos justificar a falta de frutos na nossa vida com várias desculpas. Então agora eu quero trazer para a sua realidade essas desculpas que nós tentamos justificar a nossa falta de fruto. Tem gente que diz assim: eu não dou certo na vida porque uma mãe de santo me amaldiçoou. Eu não venci na vida porque meu pai era um fracassado e isso me alcançou. Eu vivo tendo problemas por causa do mal olhado, então eu não consigo produzir nada legal. Eu nunca consegui realizar nada porque meus pais viviam me manipulando, pastor. Então eu não consigo gerar nada que seja legal. Eu não consigo aprender nada porque a minha professora, ela me humilhou. Então aí, depois que eu fui humilhado, eu não consegui gerar nada de bom na vida. Eu não consegui. Meu negócio vai mal, pastor, por causa da inveja e dos fluidos negativos dos meus concorrentes. A lista de justificativa para as pessoas não produzirem nada na vida é imensa, mas nós não temos o direito, entenda isso, você e eu não temos o direito de atribuir a falta de fruto na nossa vida ao diabo ou a qualquer outro tipo de pessoa. Eu não posso dizer que é o diabo, eu não posso dizer que é um pai de santo, é a professora, é o pastor, é a igreja ou qualquer outra pessoa que está ou que me impediu de produzir fruto na vida porque eu tive um trauma, eu tive uma situação desagradável. Nada disso pode me impedir de produzir frutos. Mas eu descubro que tem muita gente transferindo a falta de frutuosidade ou de frutificação na sua vida, transferindo isso para outras pessoas, e elas se escondem atrás disso, dizendo o seguinte: eu não produzo fruto na vida que seja legal, que seja bom, porque meu pai era um bêbado e por isso eu sou um fracasso nos negócios. Eu adulterei com a minha secretária porque o diabo me seduziu. Eu roubei aquele dinheiro lá na firma porque o diabo me tentou. Meu filho quebrou a perna quando ele estava andando de skate na ladeira porque o diabo empurrou ele do skate. Eu não perdoo meu marido porque o diabo não deixa. Deixa eu dizer uma coisa para você: nenhum de nós podemos ter justificativas dessa natureza para não produzir frutos. Nós não podemos transferir para os outros a falta de fruto que nós não produzimos hoje. Nós temos de parar de dar desculpas pela falta de frutos na nossa vida. Nós atraímos a maldição quando nós quebramos os mandamentos do Senhor, quando nós não nos dispomos a servir ao Senhor, quando um coração se converte, quando uma pessoa se arrepende e a gente olha então para o Senhor Jesus e a gente assume esse postura de arrependimento, de quebrantamento, e a gente assume a postura de que se roubava, não vai roubar mais, de que se mentia, não vai mentir mais. Quando as nossas atitudes passam a demonstrar coerência com as nossas palavras, a Bíblia diz então que nós somos perdoados, e que Deus nos cura, e que Deus nos sara, e que Deus nos dá a condição de produzir frutos para a glória do seu nome. Agora, gente, a Bíblia diz que Jesus examinou aquela árvore. Ele examinou com cuidado. E Jesus também tem examinado a minha e a sua vida. E a minha pergunta para concluir é: que tipo de fruto você tem produzido? Será que você produz algum fruto? Qual é o fruto que você tem produzido e que tem promovido alegria, contentamento no coração de Deus? Porque nenhum de nós podemos nos apresentar diante do Senhor sem frutos. Se Jesus entrar, por exemplo, no seu comércio, na sua loja, ele vai querer encontrar mais do que produtos bonitos e uma contabilidade organizada. Jesus vai querer encontrar frutos lá. Frutos na maneira de tratar os clientes e os funcionários, frutos de amor, de simpatia, de respeito e de responsabilidade. Jesus vai querer saber se você está usando o meio de sobrevivência que Ele te deu, para que através dele, vidas sejam salvas para a glória de Deus. Se você não tem um comércio, mas você de repente tem
um consultório. O Senhor vai chegar lá e Ele vai querer saber mais do que os diplomas que você possa colocar na parede desse consultório. Jesus vai querer saber se há frutos de compaixão. Jesus vai querer saber se há frutos de paciência, de dedicação e de fé. Jesus vai querer saber se você usa dessa habilidade que Ele te deu para ganhar vidas para o seu reino. Pastor, eu não tenho comércio, eu não tenho escritório, mas você tem uma cozinha. Eu tenho certeza que você tem uma cozinha. Se Jesus entrar na sua cozinha, Ele vai querer ver mais do que uma comida cheirosa e gostosa. Ele quer ver frutos de louvor enquanto você cozinha e faz as coisas para a sua família. Ele vai querer ver frutos de boa vontade e dedicação. Jesus vai querer saber se você tem a mesma dedicação em ganhar vidas para o seu reino como a que você tem para cuidar das suas coisas na cozinha. Se Jesus entrar no seu escritório, que Ele não encontre só folhas no seu escritório, mas que Jesus encontre frutos de honestidade, de ética e de verdade. Ele vai querer saber se com todo esse preparo que você tem para montar esse escritório que você montou, Ele vai querer saber se você está usando de tudo isso para ganhar vidas para o seu reino. Esse é o fruto que Ele quer. Meu amado, Deus não pede de nós, de mim, de você, aquilo que nós não somos. Ele não espera de mim, de você, nada daquilo que não possamos produzir. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar agora, mas eu quero ler um texto com você. Quero convidar você a ler um texto. João 15:16. João 15:16.